Muitos pastores não sabem, mas a igreja pode acessar recursos externos de até R$100.000 por ano para aumentar seu alcance social e implantar novos projetos. E para fazer isso, a igreja precisa estar pronta legalmente. Mercadorias apreendidas no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Olha isso. Tiveram uma destinação boa. Muita coisa foi doada para 11 instituições. Isso tudo hoje. São caixas e mais caixas cheias de produtos. Entraram de forma irregular no Brasil. Dentro delas estão principalmente celulares, tablets e até aparelhos médicos. Uma carga valiosa soma R$11 milhões. Existe uma norma que prevê que a Receita Federal pode destinar, quer dizer, repassar mercadorias de interesse de outros órgãos públicos. Ela pode doar, que seria esse repasse a entidades beneficentes que cumpram os requisitos da própria norma. Vê como é importante, né? Porque é mercadoria original, sem nota, contrabandeada. Então, Receita Federal, né, com apoio da Justiça aí, conseguiu com agilidade fazer essas doações. Isso tem que se multiplicar Brasil afora. Olha quanta instituição, organização precisando de muita coisa que não tem. E aí, numa operação policial dessa, numa operação de fiscalização, você recolhe muita coisa e depois, com autorização judicial, dá uma destinação correta. Ou seja, o contrabando que acaba tendo um final bom aí para a sociedade, uma vez que vai para muita instituição, corporação, ou seja, que está precisando de todo esse material. E tem muita coisa estocada nesses galpões da Receita Federal, exatamente até para ter esse tipo de destinação. Sabia que esse é o melhor momento para as igrejas pequenas crescerem e se estruturarem? Boa noite, queridos pastores, que bom ver tanta gente aqui. É uma alegria estar com vocês. A paz do Senhor a todos vocês, pastores e líderes. Hoje é uma noite muito especial. Vamos falar sobre o quê? Sobre captação de recursos. Vamos mudar radicalmente a história da sua igreja. Vamos legalizar a estrutura da igreja para você receber recursos e multiplicar o impacto da missão. Eu sei que muitos de vocês já sonharam com projetos sociais, ajudar famílias, investir em jovens, cuidar das pessoas mais necessitadas e vulneráveis. Mas o que trava? A falta de recursos. E se eu te disser que tem bilhões em recursos disponíveis todos os anos, e você pode acessar de forma legal, simples e de forma regular. Essa é a chave de hoje, essa é a chave que eu vou te entregar hoje. Eu sou Flávia Viana, tenho experiência há mais de 35 anos em finanças e administração. Hoje sou especialista em legalização de igrejas, captação de recursos, e já ajudei igrejas a se estruturarem na sua documentação e acessarem até R$100.000 por ano. E é o que eu quero que a sua igreja seja a próxima. Eu vou te mostrar como legalizar sua igreja em 30 dias e prepará-la para captar recursos, mesmo que você esteja começando do zero. E no final, vou abrir oportunidade única para quem quiser caminhar comigo de forma mais próxima e garantir que tudo isso aconteça passo a passo, sem erros. Então, fique comigo até o final, porque essa pode ser a virada de chave do seu ministério. E mais, quem permanecer comigo até o final vai receber esse material completo da aula em PDF para você ter todos os passos organizados e aplicar na sua igreja com clareza. E, como vocês podem ver aqui no gráfico, existe 33, desculpe,
3 bilhões de reais no ano de 2024 tinha recursos disponíveis na Receita Federal. E quem acessou? Ninguém. Só as ONGs que têm esse conhecimento. Por isso que eu estou aqui, para que todas as igrejas também sejam aptas a captar esse recurso. Nós não podemos deixar esse recurso lá parado, não é mesmo? Esse valor de 3 bilhões de reais. Tem igrejas que receberam doações de alimentos, de computadores, de material escolar, roupas, enfim, tudo. Mas só que para captar esses recursos, sem CNPJ, a sua igreja fica invisível, pastor. Infelizmente, não tem como acessar esse recurso se a sua igreja não estiver legal, regularizada. Agora vamos encarar uma realidade que se a sua igreja não está legalizada, sem CNPJ, sem documentos em dia, não pode captar recursos. Então, não consegue parcerias. E ainda corre o risco de penalizações. Por exemplo, essa igreja, essa na cidade de Valinhos, foram interditadas 20 igrejas por falta do quê? Do AVCB. Isso significa o quê? Que elas estavam sem o alvará de funcionamento. Então, as 20 igrejas foram interditadas por esse documento. Não sei se vocês se lembram, em Salvador, recentemente, o teto de uma igreja desabou e infelizmente, umas vidas se foram para os braços do Pai. Mas por quê? Ao fazer a investigação, descobriram que a igreja não tinha documentação, não tinha alvará. O bombeiro já até tinha ido à igreja, porém não fizeram as regularizações necessárias. Então, precisamos, sim, que a nossa documentação esteja legalizada. Muitas também perdem editais, né? Se você também não está legalizado, a gente falou da segurança, mas vamos falar agora da parte financeira também. Imagina se a sua igreja está legalizada e você não consegue acessar os editais. Tem muita coisa que se pode fazer com esses recursos. Eu conheço pessoas que já utilizaram e que eu estou acompanhando, estão dentro desses processos e estão se beneficiando desses recursos disponíveis. Eu quero que hoje também a sua possa entender como fazer para acessar. Você não foi chamado para esconder a sua missão, e sim para expandi-la. Tem que fazer a diferença na sua comunidade. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem já tem CNPJ aí? Responde aí no chat para mim, sim ou não. E também responda a outra pergunta, de 0 a 10, o quanto você acha que a sua igreja está regularizada? Vamos aí, gente. Quero ver o que vocês estão respondendo para a gente saber a situação que você se encontra. Agora vamos entrar no caminho para a sua igreja, sair da invisibilidade, se preparar para captar recursos. A documentação principal da igreja. Quando você vai abrir uma igreja, você tem que procurar se legalizar. Estatuto e ata. Se alguém tiver com o microfone ligado, por favor, muta aí. Aí fica mais fácil. O estatuto é o RG da igreja, define principais objetivos, administração e regras. Desculpa, estou falando muito rápido, tá? E não é meu hábito falar muito rápido. Precisa incluir cláusulas sobre ofertas, dízimos, participação em editais, destinação de recursos, governança, transparência, e tudo isso tem que constar no estatuto. Eu preparei um documento aqui
para vocês entenderem tudo que vai no estatuto. Então, vamos lá. Identificação começa com identificação da igreja, nome, denominação, endereço da sede e outros dados básicos. A finalidade é o propósito da igreja, que geralmente inclui o culto a Deus e a pregação do evangelho, o ensino e a doutrina do evangelho, a promoção da fraternidade cristã, como a igreja será administrada e quem são os líderes, os fundadores e diretoria, e quais são suas funções e responsabilidades. Esse item deve contemplar todos os cargos de governança da igreja, diretor-presidente, vice-presidente, com poderes específicos. Quanto mais elaborada essa governança for, mais segurança passa aos membros. Também defina membros da tesouraria, membros do conselho fiscal e secretária de ata. Sobre a gestão financeira para arrecadação de dízimos e ofertas, tem que constar no estatuto a destinação que vai ser dada a esses recursos, a administração dos recursos e os usos da gestão e do patrimônio da igreja. Sobre os membros, definição do número de membros e se eles são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações da igreja. Esses, no caso, são os que estão dentro da diretoria da igreja. Disposições gerais, regras sobre como tomar decisões, convocar assembleias, como o estatuto pode ser alterado, e até mesmo sobre as condições de extinção, no caso da igreja fechar, dissolução e o seu destino, o destino do seu patrimônio. Use a Bíblia Sagrada como base para todas as decisões da sua igreja, como mencionado em alguns estatutos, para expressar preceitos de fé. Agora, um ponto crucial para quem quer igrejas que querem captar recursos, porque normalmente, como não se sabia que podiam captar recursos, então não costumam incluir essa cláusula. Mas eu coloquei aqui mais um ponto para vocês acrescentarem nesse estatuto. O estatuto deve descrever claramente os propósitos da igreja. A Lei 9790 do ano de 99 permite que as organizações religiosas concorram a editais públicos, caso seus objetivos e atividades sejam de interesse público, como projetos sociais e ações humanitárias. O que queremos dizer aqui? Os dízimos e ofertas, como consta lá em cima, são destinados à manutenção da igreja e do templo e das obras para fins religiosos, para fins ministeriais. Se você vai captar recursos, vai ser para fins sociais, o que não tem nenhum problema para nós. Aliás, é uma solução, porque a gente quer fazer as coisas. Eu fiquei 10 anos em igreja, e a gente quer fazer e não consegue somente com os dízimos e ofertas. Tem que viver fazendo campanha, e nem sempre isso cobre, e não é uma receita constante. Então, a gente tem que ter outros recursos. Então, se você quer captar, a lei permite que você capte. Coloca no edital, no estatuto, porque quanto mais clareza, melhor. Elabora o estatuto com clareza e formalidade, pois ele será registrado em cartório civil. Busca orientação profissional. A contabilidade que vocês forem contratar deve ser uma contabilidade especializada em terceiro setor. Sim, organizações religiosas e ONGs são terceiro setor. Então, uma contabilidade especializada nisso, porque vocês não tributam. Se a contabilidade não tiver essa prática de atender o terceiro setor,
Então, não contrate esse profissional. Uma contabilidade especializada em igrejas pode ajudar na elaboração do estatuto e na organização das finanças da igreja. Considere a orientação de um profissional especializado em direito e terceiro setor, para garantir que o estatuto atenda a todos os requisitos legais para o funcionamento e a participação em editais. Tem que estar tudo redondinho, né? E, por fim, é obrigatório em todos os estatutos que captam ou não recursos a assinatura de um advogado com registro na OAB. É obrigatória para garantir que o estatuto esteja em conformidade com a legislação brasileira e possa ser devidamente registrado. Então, no final, o estatuto foi elaborado pelos membros, foi visto pela contabilidade, que também orienta, e totalmente revisado pelo advogado. Então, esse advogado, juntamente com o pastor presidente, é que vão assinar esse estatuto, ok? Bom, o estatuto está pronto e assinado. Então, agora a gente precisa o quê? Eleger a diretoria. Então, vamos lá para a abertura a ata de abertura. Isso deve ser feito dentro de uma Assembleia Geral Ordinária. O presidente faz a convocação para a Assembleia, o pastor presidente, 10 dias antes do evento. Não pode ser menos que isso. Pode ser mais, mas menos que 10 dias, não. Essa convocação deve acontecer 10 dias antes do evento e ser divulgada por todos os meios de comunicação da igreja, inclusive anexados nas paredes para que todos os membros fiquem cientes. Ah, mas vai fixar papel na parede? Hoje tudo pode ser feito digitalmente? Vai fixar papel na parede, sim, porque, inclusive, essa convocação também vai junto com a documentação que você vai enviar para o cartório. Ele tem que estar fixado em várias partes da igreja e pelo todos os meios e mídias que vocês tiverem para divulgar. Eu estou falando muito aqui, mas depois a gente vai conversar bastante, tá bom? Estou vendo aqui, tem bastante... O grupo aqui está cheio de pastores, colegas e amigos, líderes. Então, vamos continuar aqui. No dia determinado, ao entrar no recinto, isso no dia da Assembleia Geral Ordinária, ou seja, ordinária é de caráter obrigatório. E se no seu estatuto fala que você tem que fazer uma assembleia por ano, essa única assembleia é a Assembleia Geral Ordinária. Se falar que tem que ser 2, Assembleia Geral Ordinária. Se tiver que fazer uma alteração, aí a Assembleia Geral Extraordinária. Então, tudo se decide dentro de uma assembleia com a presença dos membros para que votem e todos participem. Então, no dia determinado, quando o membro entrar no recinto onde vai ser a assembleia, deverá encontrar 2 vias de uma lista de presença. Assina e coloca o RG em uma, assina e coloca o RG na outra. Por quê? Porque precisamos de 2 vias, uma para ficar depois na igreja, depois que for registrada, e a outra vai ficar lá no cartório. Ok? Então, assina a lista lá, coloca o seu RG, assina a outra lista, coloca o seu RG. Aí o pastor, então, começa o rito estatutário, onde o presidente, ele sendo pastor presidente, apresenta as pautas do dia. Neste caso, estamos falando da ata de abertura. Então, qual é a pauta do dia? A leitura do estatuto e aprovação. Então, ele vai ler o estatuto para os membros
inteirinho. Aí tem sempre muitas páginas, mas ele tem que ler os membros, tem que ouvir. Se tiver alguma coisa que precise ser corrigida, vai ser votado, mas, enfim, ele lê o estatuto para a igreja, e a igreja aprova ou não. Normalmente é aprovado, claro. Não vamos brigar com nossos pastores, né? Agora, a eleição da diretoria é a segunda pauta do dia, porque isso é uma ata de abertura da igreja. E lá no estatuto está dizendo que tem alguns cargos. Quais cargos eu falei? Diretor-presidente, que provavelmente é o pastor titular, vice-presidente, membros da tesouraria, membros do conselho fiscal e secretárias de ata. Todas essas funções terão candidatos a serem votados e a igreja vai votar e serão apresentados, apoiado, eleito, ok? Então, quantos membros precisa para a tesouraria? Pelo menos 3, se possível, porque como tem que estar o tesoureiro tem que estar em todos os cultos, eles fazem lá a escala deles. Membros do Conselho Fiscal, também, pelo menos 3, para fazer a conferência da documentação financeira da igreja. Secretárias de ata, 2 é o suficiente, porque quando uma não tiver, a outra está lá. Então, aí está formada a diretoria da igreja. Todos os eleitos devem apresentar os documentos. Os documentos que são. Apresentar, não, vocês vão informar a sua qualificação para ser colocada num documento que vai para o cartório. Então, lá vai ter que ter o nome da pessoa, o RG, o CPF, uma cópia do RG de todos, dessa primeira ata de abertura, tá bom, gente? A cópia do documento, a qualificação, ser casado, solteiro, qual que é a sua profissão, onde você mora. Então, CPF, RG, endereço, estado civil, qualificação profissional, e isso tudo vai ser anotado de todos esses membros eleitos. Isso vai com a documentação que irá ao registro, cartório que vai registrar. Então, registre o estatuto e a ata de abertura, com o estatuto validado por um advogado, votado, aprovado pelos membros em assembleia, e o passo final é registrá-los no cartório. Então, você vai registrar os documentos todos que eu citei, o estatuto, a ata e toda a documentação dessa assembleia. Isso vai ser feito no cartório civil de pessoas jurídicas, do local da sua igreja sede. Tendo isso pronto, agora sim nós vamos cuidar de adquirir o CNPJ da igreja. O CNPJ da igreja nada mais é que para a pessoa física seria o CPF. Vai representar a igreja na Receita Federal, onde vão abrir a conta no banco. Não é assim que a gente faz, a gente precisa de... Nosso CPF é tudo, né? Na questão financeira. E o CNPJ da igreja é essencial para isso. Ele vai servir para abrir conta no banco, para participar de editais, para cadastro em fornecedores, para pesquisa, ver se está tudo certinho. Então, para iniciar, verifique se as atividades pretendidas podem ser executadas no local e se o nome empresarial está disponível. É importante essa consulta, porque você não pode correr o risco, isso já inclusive, não era para estar nessa parte. Escolher o nome da igreja, a gente já faz a pesquisa, né, para ver se ele já existe. Mas, de qualquer forma, lá na Receita eles vão
consultar previamente se já existe esse nome, né, empresarial, que o CNPJ é um documento empresarial. Então, por meio de consulta prévia e viabilidade. E, em seguida, informe os dados para a inscrição no registro junto à Receita Federal. E, por fim, siga os procedimentos para obter as devidas licenças do município desejado. Até aqui temos o CNPJ. Então, temos 3 documentos que já os qualificam a participar de alguns editais. Inclusive, quando eu falei lá que ele verifica se as atividades pretendidas podem ser executadas. As atividades pretendidas é o quê no CNPJ? O CNAE. O CNAE é aquele número lá que diz instituição religiosa. Eu não estou com aqui na mão para poder te passar, mas isso é o CNAE da igreja, tá bom? Então, você não pode colocar um CNAE de uma loja numa igreja. A Receita tem o código certinho para você ter lá no seu CNPJ. Então, você tem os 3 documentos e você, sim, já pode começar a participar dos editais. E quando eu digo, por fim, siga os procedimentos para obter as licenças do município, você parte para a legalização do local e para essa parte aqui, a gente vai seguir enquanto você vai fazer o quê? Elaborar o seu projeto. É muito bom que você, na hora que você for elaborar o seu projeto, você já esteja regularizando a sua igreja. Com o quê? Com o licenciamento, né? Vai junto à prefeitura para começar a dar entrada no licenciamento. Desculpa. No alvará de funcionamento, gente. Desculpa que eu estou falando de licenciamento, eu não estou falando de carro. O que essa maluca está falando nessa hora? Não, o alvará de funcionamento. Então, enquanto isso, você pode, sim, já começar a buscar e elaborar o seu projeto social. O que vocês começaram o sonho lá atrás, para a gente deixar tudo redondinho e começar a captação. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão abrir conta bancária. Agora, vocês já têm CNPJ, tem que abrir. O dinheiro não pode mais ficar na conta do pastor, tem que ficar na conta da igreja. E sugiro, inclusive, que para dízimos e ofertas seja uma conta e para captação seja outra. Por quê? Porque vocês têm que prestar contas. E o Conselho Fiscal é o que faz isso. Ele faz a conferência disso a cada 3 meses, enfim, conforme a organização da sua igreja. Então, você vai ter que prestar conta disso. Então, abre as contas separadas. Para a captação de recursos, você pode acessar o quê? Editais sociais, emendas parlamentares, doações incentivadas, que são aquelas por leis de incentivo, incentivo ao esporte, incentivo à cultura, incentivo à proteção do meio ambiente. A lei Rouanet, por exemplo, é uma lei de incentivo. Doações também de empresas privadas, que também recebem incentivo para doar. 7% do que ela tem que pagar de imposto para a Receita, ela pode destinar a projetos sociais. Isso é muito bom. As empresas gostam de empresas grandes, relevantes, elas gostam de patrocinar projetos, porque elas ganham visibilidade social, as pessoas têm, né, um afeto por determinadas marcas, porque elas apoiam projetos, enfim, até as ações dessas empresas valorizam mais, sabia? Quando elas
participam, elas apoiam projetos sociais, e tem muitas empresas mesmo, tem mais de 100 empresas que têm projetos, basta a gente pesquisar e quem tem projeto aberto no momento e fazer todo o passo a passo que eles estão pedindo lá. Então, elaborem aí um projeto bem feito. Agora, no próximo, eu preciso te perguntar uma coisa. Quem aqui já tentou abrir o CNPJ e travou na burocracia? Escreva aí para mim no chat, por favor. Escreva, eu. Se sua igreja estivesse pronta para captar hoje 50 mil, em qual projeto você investiria primeiro? Também quero saber. Depois eu vou ter acesso aqui às informações para a gente ver aí, hein, pastores? Estou vendo aqui pastora Jussara, pastor Henrique, Diego, pastor Diego, e outras que não aparecem aqui, que a minha tela é pequena. Mas estou muito feliz que vocês estejam aqui comigo. Boa noite, pastor Luiz. A gente vai interagir depois da apresentação, tá bom? Vai guardando aí, anotando as suas perguntinhas, que nós vamos responder uma por uma. Boa noite, pastor Dorival. Boa noite, quadrangular. Que bom. Pastora Maristela. A Receita Federal, continuando aqui, doou 1.300.000 em 2023. Em 2024, ela doou 3,7 bilhões em bens destinados. Então, é fato, a Receita Federal doa para igrejas, está lá nas normas deles, tá bom? É um recurso dos mais disponíveis, eu diria, para adquirir no momento. Se uma igreja pequena conseguiu montar uma sala, tem uma coisa aqui, conseguiu montar uma sala de informática só com doações, imagino que você não vai conseguir fazer com a sua arrecadação, né? Aqui a gente tem um gráfico que mostra que exatamente aquilo que foi dito, 3,7 bilhões de reais em 2024. Gente, olha essa parte de baixo aqui. Por favor, prestem atenção nisso. 95% das igrejas não acessaram. Cadê esse povo, meu Deus? Ninguém quer fazer obra? Quer, eu sei que quer, mas o dinheiro está aí, vocês não estão acessando. Como pode? Está aí, ó, 95% das igrejas no Brasil não estão regularizadas para acessar esses recursos. E fica sobrando para as ONGs aí, para alguns, né? Não é possível, não podemos deixar isso acontecer. Agora, mais uma perguntinha aí para o pessoal deixar no chat para mim, por favor. Se sua igreja recebesse 10 mil em doações hoje, qual seria a primeira ação que você faria? E você acredita que isso é possível para a sua igreja também? Escreve aí para mim no chat. Sim ou não? Eu já vou te adiantar a resposta aqui, hein? Olha, eu vou te dar uma dica. A resposta é sim. Agora, no gráfico, passando desse aqui, eu quero te perguntar uma coisa. Tudo isso que eu passei, vocês podem fazer sozinhos. Regularizar a sua igreja, fazer a sua documentação, vocês vão ter que buscar outros profissionais, enfim. Consegue fazer sozinho? Sim, consegue, mas sempre tem aquele... Por que vocês acham que é uma burocracia?
por um simples detalhe, o documento vai e volta, está faltando alguma coisa. Então, com acompanhamento é bem mais fácil, porque em 30 dias você consegue ter aqueles 3 primeiros que eu citei, o Estatuto, a ata e o CNPJ. É o prazo que eu falo que você pode conseguir já ter essa documentação em mãos. Então, eu preferiria ter um acompanhamento. Você agora tem a clareza do estatuto, da ata, do CNPJ, da organização financeira, da captação. Então, você pode tentar sozinho e corre o risco de cometer erros que podem custar caro, né? Ou pode caminhar comigo, na minha doce companhia, aplicando tudo isso com acompanhamento e garantir resultados em 30 dias. Agora, mais uma perguntinha. Quem quer ter um acompanhamento passo a passo comigo? Escreve aí. Vou dar a resposta já, hein? Então, gente, agora vamos falar um pouquinho só sobre aqui, fora da caixa. Vocês não querem ter possibilidade de... Deixa eu desligar isso aqui. Vocês não querem ver sua igreja crescer? Vocês não querem... Eu sei que as igrejas pequenas é que atendem as comunidades, e isso é fato aqui no Brasil. Isso é fato, atendem as comunidades. Mas a gente não pode ficar só no assistencialismo, só entregando cesta básica, e quando tem ainda, né? Quando não tem, as pessoas ficam como? Não pode ser só isso. A gente tem que ajudar o quê? Tem que ensinar, tem que capacitar pessoas, tem que fazer um contraturno escolar para poder dar aulas de reforço, tem que ajudar mulheres, mães que criam seus filhos sozinhas a ter uma outra fonte de renda, montar uma cozinha industrial, para elas aprenderem a cozinhar. Tem lindos e maravilhosos projetos para serem feitos, e quanto mais relevância ele tiver, mais fácil vai ser dele ser aprovado. Então, eu tenho essas informações assim que eu acho que são preciosas para você. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco. A gente quer crescer, a gente quer fazer o que tem lá no Deuteronômio. A gente tem que ir ao próximo, né? A gente tem que servir. E eu sou muito apaixonada por projetos sociais, nem posso falar muito. Agora, gente, eu vou te dar... Vocês que estão comigo até agora, cansados de me ouvir falar, nós já vamos nos comunicar. Então, essa aula não é suficiente para todas as informações que vocês precisam para ajudar a acessar esses recursos. O tempo é curto. Então, se você quer continuar caminhando comigo, eu vou te apresentar um programa. Legaliza a Igreja, consultoria em 3 meses. 12 mentorias individuais, sessões 1 a 1 para implementar cada projeto. Acompanhamento direto, meu, Flávia Viana, por 3 meses. Canal de comunicação direto comigo, serei sua mentora. O curso gravado que já acompanha o material. E os bônus, o curso gravado, não só essa aula, todas as aulas que compõem, né, o curso. E os bônus exclusivos, os materiais adicionais, que são modelo de projeto, lista de editais abertos, modelo para a elaboração de estatuto, checklist visual da legalização. Se você seguir comigo
e adquirir essa consultoria. Se você fosse pagar por uma consultoria hoje, escreve aí no chat para mim se vocês já consultaram isso e qual que é o valor, como que tem sido pedido aí no mercado. Eu sei que qualquer consultoria profissional, o valor é R$3.000, em média. Porém, como eu disse, vocês estão aqui comigo até o final, vou colocar, disponibilizar o meu valor. Hoje, a gente fez um pacote super especial para vocês, o valor é R$697 à vista, ou 12 parcelas de R$72,09. Tem a garantia, se você olhar o conteúdo e não gostar, você pode ter seu dinheiro de volta em 7 dias, mas eu sei que você vai gostar, porque você precisa de um acompanhamento, e eu sei que eu posso ajudar você nisso. Então, são R$697 ou R$72 em 12 parcelas. Eu, francamente, não acho que isso seja um valor muito alto para as igrejas. A decisão é sua, pastor, líder. Você vai agir com estratégia e segurança? Então, vamos ver, as vagas são limitadas, só realmente quem tiver comigo aqui vai ter acesso a esse pacote, esse valor. E eu espero muito que você tenha gostado, assim, da apresentação. Agora eu vou passar adiante para responder, me comunicar com você, que a hora que eu mais gosto é essa. Conversar com as pessoas, conhecer as pessoas. Então, você clica no link do chat, garanta a sua vaga, porque Deus já confiou a sua missão, agora é hora de estruturá-la. Aqui tem um vídeo de uma das minhas mentoradas. Essa é a Gabi, tá, de Petrópolis. Meu nome é Gabi Dias, eu sou pastora da igreja Eclesia, Chamados para Fora, no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. E o que eu tenho para falar sobre a Flávia é que antes de conhecer a Flávia, a gente tinha um sonho, né, de estruturar o nosso projeto com crianças através da luta, do jiu-jitsu, para ser específica. A gente tinha muita dificuldade, eu estava perdida, né, em como trilhar esse caminho, eu estava preocupada porque é muito sério, né? E quando eu ouvi falar do curso da Flávia, quando eu vi nas redes sociais, né, sobre a Flávia, eu comecei a seguir ela e comecei a ver que ela realmente sabia o que ela estava falando. Né? Ela não era apenas mais uma pessoa falando qualquer coisa, né? Eu senti muita verdade, né, e solidez nas coisas que ela falava. Então eu vi que era uma oportunidade de resolver esse desafio que a gente tinha à frente, que era a estruturação desse projeto. Então eu tomei a decisão e entrei nessa mentoria da Flávia. E é incrível, porque é um curso muito claro, muito prático, muito direto. A Flávia, ela é mentoria de uma forma muito objetiva, ela nos dá muitos exemplos, ela nos dá ideias, é incrível. Mas o que fez a diferença realmente foi nesse nosso projeto, desse desenvolvimento, está sendo, na verdade, o acompanhamento da Flávia, que é um acompanhamento de perto. Ela faz chamada de vídeo, ela responde, ela tira as dúvidas, é incrível, né? Além disso, sempre que a gente precisou, a Flávia respondeu de forma rápida no WhatsApp. Então, é uma ajuda que nós temos de perto, né? Não é um robô, mas é a própria Flávia te ajudando no dia a dia. Então, hoje, graças a Deus, né, o nosso projeto está em desenvolvimento, né? A gente já está caminhando para o final e eu estou muito feliz com isso, a igreja está muito feliz com isso, né? Aqueles que estão envolvidos no projeto também estão muito felizes com isso e satisfeitos com essa mentoria da Flávia, que tem tirado todas as dúvidas e tem nos dado paz e segurança para seguir nesse caminho, não é verdade?
Então, eu recomendo, sim, o curso da Flávia para todos os pastores que desejam ver a sua igreja organizada e pronta para crescer. O suporte dela realmente fez e tem feito toda a diferença. Então, vale muito, muito, muito a pena, porque esse conhecimento, né, da regularização da igreja, o reconhecimento das questões burocráticas, precisa sim de uma pessoa que tenha essa bagagem, e a Flávia tem, tá? Então eu queria deixar meu depoimento e deixar o meu agradecimento à Flávia e essa iniciativa dela de ajudar outras igrejas a realizarem os seus sonhos. Deus abençoe. Essa é a Gabi, querida Gabi. Então, eu quero conhecer vocês agora. Só estou vendo as fotinhos. Podem abrir seus microfones aí, quem quer falar comigo. Olha, estou vendo umas carinhas bonitas aí aparecendo agora. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta aqui? Eu gostaria de fazer. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Você é aqui, Eric. Pode falar, Eric. Isso. Olá, boa noite, paz de Cristo a todos. Sou de Alagoas. Sou Eric Dionísio, sou de Alagoas, natural de Maceió, mas no momento estou em Arapiraca, que é a segunda maior cidade do estado. Sim. E já tem alguns anos, né, que venho servindo tanto as igrejas locais como apoiando em projetos sociais também, né? Uhum. Minha dúvida, quando você falou do KNAI, só cadastrando o KNAI como instituição religiosa já é suficiente para captação de recursos ou é necessário adicionar os demais KNAIs? Essa é a primeira pergunta. A segunda é viável só como igreja local, utilizando o CNPJ de igreja local para captação de recursos, ou de repente seria o ideal criar uma nova instituição com um novo CNPJ, como a maioria das igrejas, muitas igrejas locais fazem isso, né? Cria um instituto, cria uma ONG, trabalhando lado a lado com a igreja local, mas aí uma ONG específica, né? Para trabalhar nessa questão dos projetos sociais e na captação de recursos. Ok, pastor. Eu vou te falar o seguinte, tem mais um KNAI que pode ser acrescentado, eu vou passar aqui para a minha produção e ela vai encaminhar para todos vocês. Tem o KNAI da igreja e mais um KNAI que pode ser colocado no CNPJ, que libera a participação em editais. Além do estatuto que a gente pede que, se for elaborar agora, já coloque com essa referência à captação de recursos. Não sei se convém abrir uma ONG, porque ONG tem um monte, OSCs e ONGs por aí. Então, você concorre com muito mais pessoas. Mas, tudo bem também, porque tem um alcance maior, né? Porque o Estado doa porque quase não se fala em doações para igrejas. Eu vou explicar. O objetivo de editais que o governo libera é para atender necessidades sociais, ok? E não religiosas. Então, eles evitam de colocar igrejas, mas a igreja pode, sim, acessar recursos e fazer um trabalho tão bom quanto, desde que não tenha o viés de evangelizar. Porém, quem vai lá atender a comunidade? É a igreja. Não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada. Se o projeto social é da igreja, se é o pessoal da igreja que está atendendo, a sua igreja vai crescer, em nome de Jesus. E você, sim, pode captar recursos. A ONG tem mais alcance? Tem mais alcance, mas é um gasto maior que você vai ter para também ter uma ONG. Eu começaria captando como igreja, mesmo nos que estão disponíveis, principalmente o da Receita Federal.
Respondi? Beleza? Quem mais? Ô, Flávia, Oi. dentro dessa questão que você mencionou da pergunta do pastor aí, Sim. o estatuto da igreja precisa ser adequado? É o estatuto normal ou tem que adequar alguma coisa? Tipo assim, lá no preâmbulo, tem que constar que a igreja é uma associação ou não precisa? Não, a Basta igreja... constar... Não, não pode dizer que a igreja é uma associação, porque ela não é uma associação, é uma igreja. Mas a igreja hoje, as igrejas estão enquadradas do terceiro setor. Terceiro setor. Não é? Sim. Pastor, o senhor não precisa... o senhor pode alterar o seu estatuto, incluindo mais aquela parte que eu falei de captação de recursos, mas não é obrigatório. Se o senhor tem o seu estatuto, sua ata em dia, o CNPJ, sim, o senhor pode dar entrada em editais, porque tem alguns para igrejas também. Sim, outra... Só que eles não são aprovados com muita facilidade e pode encontrar dificuldade para ser aprovado. Dentro disso aí, o que acontece? As finalidades. Tem que incluir a finalidade social, né? Sim, é social, porque o que a gente faz, o governo abre onde eles não têm condições sozinhos, o governo não tem condição sozinho de atender. Eu digo assim, quer dizer o seguinte, se o estatuto da igreja, nas finalidades, estiver falando só que são finalidades religiosas, então não vai conseguir captar recurso social. Vai conseguir, por exemplo, da Receita, lá fala especificamente a palavra igreja e instituições sociais. Mas tem outros que precisam especificar. Sim. Né? Uhum. Você trabalhar com projetos com criança ou com pessoas em vulnerabilidade social, alguma coisa desse tipo. Sim. Cultura, turismo, meio ambiente. Sim. Alguns editais exigem isso, né? Fazendo um bom projeto, tem leis de incentivo que atendem, sendo igreja, sendo ONG, o projeto vai realmente te colocar na frente desses outros participantes. Um bom projeto, pastor. Então, só para concluir essa parte, me permita, ele falou a questão de muitas igrejas optam em fazer uma ONG paralela. Sim. Isso, ao meu ver, se dá pelo seguinte, devido ao preconceito que há muito grande no Brasil com as igrejas evangélicas. Sim. As igrejas... Nesse caso, pode falar. A própria Igreja Católica, ela faz muito isso, ela tem as ONGs paralelas, a Caritas, por exemplo, né, que é famosa, e outras em níveis regionais. Ela costuma criar uma ONG, uma associação para fazer os projetos delas. Então, muitas igrejas evangélicas também vão pelo mesmo caminho, né? Isso, ao meu ver, dá-se principalmente porque há uma barreira muito grande. As instituições sociais do Brasil hoje são infiltradas de católico e espírita. Aí, quando chega uma entidade evangélica, eles criam muita resistência. Pastor, mas vamos falar agora por governamental, a visão deles é que esses destinos sejam para fins sociais e não relacionados a fins religiosos, seja igreja católica, seja espírita, seja qualquer que for. Então, todos eles, quem abre uma ONG, é óbvio que, por não ter viés religioso de qualquer denominação, tem mais acessos disponíveis, e não porque é preconceito da igreja, porque a própria Constituição Federal não aprova que a gente faça esse tipo de divulgação, usar de recurso público para evangelizar pessoas, entendeu? Não permite para ninguém, nem para centro espírita, nem para a Igreja Católica. Ocorre que a Igreja Católica
ela é subsidiada por uma potência que é o Vaticano, né? Então, eles têm lá todas é muito... O país tem muito católico, né? É a nossa a religião oficial do país. Mas não é só por preconceito, não. Eu sei que existe, mas no caso do governo é essa a questão. E sim, tem disponíveis para a igreja. E se fizer um bom projeto, pode alcançar os recursos que o senhor precisar. Agora, se o senhor optar por abrir uma ONG, também podemos fazer isso. Só que é um gasto, acho que antes de fazer, podia tentar conseguir recurso como igreja mesmo. Entendi. Respondi sua pergunta, pastor? Respondeu. Eu trabalho na prefeitura aqui na minha cidade e até poucos dias eu estava na assistência social e cuidando especificamente das entidades do terceiro setor. Sim. E por mais que eu, né, sendo evangélico, sendo pastor, tenho uma visão mais ampla, mas eu vi e vejo como é que funciona na prática. Eles criam resistência quando tem um evangélico à frente de um projeto assim, é mais complicado. Sim. Eles não... Aqui mesmo onde eu moro, a secretária de Assistência Social, ela é católica, mas eu vejo a resistência dela com os evangélicos. Ela não trata o evangélico do mesmo pé de igualdade com outras entidades, não. Sim. E ela discrimina não só o evangélico, até outras entidades, ela tem algumas 2, 3, a preferência dela, entendeu? Sim. E ela faz de tudo para dar preferência para aquela que ela acha que deve dar. É um jogo sujo, infelizmente. Sim. Mas na prática isso acontece em muitos lugares assim. Sim, acontece mesmo. Agora aproveitando, me permita aproveitar, desculpa tomar o seu tempo, aproveitando aqui esse momento, eu incentivo, né, os pastores que estão aqui a entrarem por esse caminho, porque nós evangélicos temos perdido muitas oportunidades, muito recurso. Sim. Eu falo muito que no meu município, os pastores aqui têm a mente muito fechada, né? As igrejas têm muito espaço físico ocioso. Sim, e tem comunidade precisando de ajuda. Exatamente. Né? Salas, salão aí fica a semana inteira fechado, às vezes usa só para a escola dominical, né? Um culto ou outro, duas reuniões semanal. Sim, aquela pastora que deu depoimento, eles usam o salão para durante a semana da aula de jiu-jitsu para crianças. Eu sou favorável a essa ideia, acho que as igrejas têm que andar por esse caminho, precisa abrir a mente, sim, né? E não ter preconceito e também usufruir desses recursos públicos e também das indústrias, das empresas, porque é o direito. Sim. Então a gente fica aí amarrado em preconceito, a gente perde muita oportunidade por preconceito mesmo. Sim, mas então, vou mostrar para o senhor, com certeza que tem recursos também específicos para a igreja, principalmente na Receita Federal e outros. Isso é bom, muito bom, bom saber. Obrigado pela oportunidade, sucesso para todo mundo aí. Deus abençoe, pastor. Amém. Quem agora? Olá, eu queria tirar uma dúvida a respeito do seguinte, a minha igreja, ela está legalizada, a ata está atualizada, né? Sim. E ela vai fazer agora 2 anos, né? Sim. Ela tem 3 anos, mas com documentação ela vai fazer 2 anos. E eu gostaria de saber a questão eu vi aqui, a captação de recursos financeiros, no caso, a gente teria que criar um projeto, e aí, no caso, qual é o caminho para a gente alcançar essa captação em questão de recursos, verbas para que a gente venha ter essa captação? Por exemplo, na Receita Federal e governamental, né, no caso, né? Como é que foi? A gente tem que levar a documentação, tem que ter alguém, qual é o caminho? O caminho, pastor Dorivaldo.
o senhor buscar editais abertos e observar em cada um deles qual a necessidade que está sendo solicitada e se o senhor tem interesse e estrutura para receber essa captação. Porque não adianta, se a deficiência da sua comunidade é com crianças que passam o dia inteiro na rua sozinhas, sem fazer nada, e o senhor vai e capta dinheiro para meio ambiente, por exemplo, é um exemplo tosco, eu sei, mas então tem que fazer sentido, primeiramente. Por isso que um bom projeto tem mais alcance. E sim, empresas privadas, a Receita Federal tem recursos para as igrejas, especificamente, está escrito lá, é só abrir o site, está escrito na lei. Aí você entra no edital, como captar os recursos, seguindo o passo a passo do edital. Se o senhor tem todos os requisitos que eles pedem lá, entendeu? Na Receita Federal, eles vão te mandar uma lista, vão te perguntar o que vocês precisam, para qual finalidade. Então, esse é o caminho. Então, no meu caso, a igreja ela está no local, a população carente, né? Sim. Tem muitas crianças que não têm recursos, até mesmo de escola mesmo. Crianças não têm projetos. A situação lá é bem precária, né? Sim, então, sim. assim, a igreja ela já tem projetos, inclusive a ata ela já está incluso alguns projetos, né? Que foi colocado, né? Agora, a gente está tendo dificuldade, por exemplo, eu fui na prefeitura aqui da cidade, né? E não encontrei um caminho. Tem que ver e tal. Quer dizer, ficou lá parado. Ou seja, não teve nenhum incentivo, nenhum apoio. Eu queria saber qual é um caminho assim, que dê para a gente... Por exemplo, a questão da Receita Federal e governamental. Todos esses projetos nós já estamos bem preparados, né? Só que a gente não está conseguindo, no caso, chegar na fonte, o caminho, né? Sim. Não sei se você está me entendendo. Sim. Tá, mas, assim, todo o projeto está bem elaborado. Nós temos lá projetos, por exemplo, de lutas, projeto de esporte, né, no modo geral, né? Futebol, Sim. luta. Temos um projeto também do Ler e Escrever. Lá tem muitas pessoas que querem estudar, né? Fazer semi-analfabeto, analfabeto, enfim. Então, a gente está querendo fazer esse projeto também, mas a gente não está conseguindo chegar a concretizar esse projeto. Eu queria que você pudesse me orientar nesse sentido. Sim, a busca dos editais é o caminho para o senhor acessar os projetos. E outra coisa, pastor, para ser um projeto bem feito, tem que focar em um projeto. Não adianta o senhor levar vários projetos, porque você precisa de uma estrutura, precisa de pessoas que vão realmente saber executar, porque, pelo que o senhor citou, são vários projetos diferentes. Ou tentar juntar num projeto só, mas o captar é para um projeto. Não... Ok, mas só mais uma pergunta. Eu cheguei eles me falaram também que o CNPJ da igreja tem que ter no mínimo 2 anos, né? Então a gente vai completar 2 anos agora em dezembro. Certo. Então, no caso, eu vou ter que esperar completar 2 anos, né? Para começar. Sim. Tem que ter 2 anos, né? Se está nesse edital que precisa esperar 2 anos, então é necessário, sim. Então, esse edital aí, no caso, eu tenho que ir na Receita, né? É da Receita. A região que disponibiliza. Qual é o seu estado, pastor?
É São Paulo, cidade de São José dos Campos, São Paulo. Mas temos uma igreja também na capital de São Paulo, né? São José dos Campos, interior, e capital, São Paulo. Mas São Ok. Paulo, né? Você procura o posto da Receita Federal, ou pelo próprio site mesmo da Receita Federal, que vai seguir no material aí que eu estou mandando para vocês. Ah, legal. Aí o senhor entra lá e vê todas as informações para acessar. Os outros pastores que eu já atendi, eles conseguiram chegar na fonte e estão já se inscrevendo nos editais. Ah, tá ok. Tá bom? Tá ok. Boa, Obrigado. boa noite, Boa pastor. noite. Deus abençoe. Deus abençoe a senhora. Quem é o próximo? Quem é? Pode falar, Elaine. O Diogo, desculpa, o Diogo está na frente aqui. Diogo, pode falar. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Boa noite, pastor. Sou pastor de uma igreja na Zona Sul de São Paulo e a minha pergunta ela é a respeito da sua mentoria. Sim. Acaso, por exemplo, a minha igreja ela tem CNPJ, tem ata, etc. E se faltar alguma coisa, essa mentoria, você ajuda a legalizar a parte que falta ser legalizada? E segundo, se a nossa igreja ainda não tem ainda um objetivo claro a respeito de que obra fazer, por onde começar, o que fazer, né? Se a gente não tem nenhum tipo de experiência e nenhum tipo de contato com obra social, se essa mentoria também ela vai nos ajudar nesse beabá que precisa. Normalmente, o sonho do projeto nasce dentro da própria igreja mesmo, de vocês quererem atender a comunidade ou de alguma coisa que vocês entendam que tem a necessidade de ter na sua região e na sua igreja, que vocês poderiam fazer para os jovens, ou para pessoas idosas, ou enfim, tem muitas coisas que a igreja pode atender no setor social, que seria incrível, não deixar passar, uma vez que vocês tenham a documentação correta. Elaborar o projeto, eu na minha mentoria, tenho um projeto pré-modelo, assim, para vocês poderem desenvolver em cima desse roteiro. E quanto melhor elaborado o projeto, melhor, mais fácil vai te colocar na fila de captação. Outra coisa que você me perguntou sobre se faltar alguma coisa para regularizar. Eu oriento, sim, você, pastor, a como regularizar se tiver alguma pendência. Tá ok, muito obrigado. Nada. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite. Elaine, pastora Elaine. Abre o seu microfone, pastora, por favor. Desculpa. Agora sim. Eu ia falar. Então, eu sou pastora em Olavo Bilac, né, no Rio de Janeiro. E a minha igreja ela é registrada, né? A gente tem ata, tem estatuto. E eu tenho um projeto, que eu fiz um projeto, eu escrevi esse projeto, na verdade, a gente já fazia um trabalho com as crianças aqui, aí eu tenho uma amiga assistente social que me ajudou a escrever esse projeto. E nós fizemos. Só que não tem, o projeto em si, ele não é registrado, né? Ele só é... Não tem que registrar o projeto, não precisa. Então, aí a minha dúvida era essa, se teria que registrar, né, o projeto, e com tudo isso aqui que a nossa igreja tem, porque, assim, pelo que eu entendi da sua mentoria,
a senhora ajuda a pessoa nos primeiros passos, né? Tipo, abrir a igreja, CNPJ, como fazer um estatuto, regularizar. Então, nessas situações aí a gente tem, entendeu? O que eu não tenho é o caminho que eu sei que a mentoria ela ensina isso também. O caminho que as pessoas ficam perguntando como é que faz, mas isso aí é a mentoria, né? Isso aí em Sim, si sim. Mas, então, tem alguma condição diferente para a gente que já tem esse primeiro passo aí? Ou Tem, não? direto para captação. Sim. Elaborar Aí, o projeto, melhorar, ver o que vai no meu te caso, atender. o projeto está tudo legalizado. A minha pergunta é, tem alguma condição específica só para nos ensinar a fazer um pacote que a senhora propõe de valor? Você está falhando o seu microfone aí, tá fazendo barulho. Eu não ouvi parte do que você falou, mas entendi. Faz contato aqui com a nossa produção, porque daí eles vão te orientar nessa segunda parte aí, que você precisa. E vai ser uma honra te ajudar. Obrigada, minha querida. Obrigada. Nada, Deus abençoe. Tomara que se veja mais para frente. Quem mais? Pastora, pode fechar seu... Isso. Quem mais agora? Alguém quer falar? Igreja Apostólica. Olá, Olá, boa noite, pastor. boa noite. A paz seja com a irmã, seja com todos aí. Meu nome é Teodoro Fonseca. Eu sou pastor da Igreja Apostólica Restituição de Deus, situada no Meier, Zona Norte, no Rio de Janeiro. Sim. Minha pergunta inicial, nós temos alguns projetos em mente e precisamos realmente colocá-los em prática, mas, por prioridade, inicialmente, seria um projeto com uma iniciação à informatização para crianças e adolescentes. Na primeira pergunta, eu já fiz uma pergunta, mas ela já foi respondida aí no meio, que alguém tinha perguntas parecidas. Uhum. Seria necessário abrir, por exemplo, criar uma ONG paralelamente às atividades da igreja para a obtenção desses recursos, captar recursos? Me parece que já foi respondida aí. A ONG tem mais visibilidade, até porque a colocação desses recursos estão mais aptos para ONGs do que propriamente para as entidades religiosas. Como é a questão do CNAE? Precisa ter mais de um CNAE dentro do estatuto para poder obter essa... O CNAE vai no CNPJ da igreja, né? Perdão, CNPJ. Para a obtenção desses recursos? Tem um CNAE que eu recomendo incluir, e não é difícil, você faz isso o seu contador pode fazer isso num dia só, é bem simples, que também possibilita a captação de recursos para a igreja. Então, não tem muitos que podem ser incluídos, né, CNAEs que podem ser incluídos na denominação igreja, mas você tem mais um CNAE, sim, que ajuda a captar. Eu vou passar para o senhor aí, através da minha equipe. Tá ótimo. Eu lhe agradeço. A princípio, inicialmente seria essa a pergunta, muito bem está respondida, né? Uhum. Eu agradeço a você pela atenção aí e por ministrar esses ensinamentos aí para nós. Tá bom? Obrigado. Estou realizando o meu sonho, pastor. Que bênção, que bom. Muito bom. Ore por mim. Deus os abençoe também. Oremos sim, em nome de Jesus. Obrigado. Por nada. Quem é o próximo? Abra o seu microfone e fale comigo. Olá, boa noite. Boa noite.
prazer em falar com você. Pastor Henrique foi um dos primeiros a entrar na aula. Está aqui firme e forte, pastor. Pode falar. Eu queria pedir essa oportunidade. Bom, eu sou presbítero da Assembleia de Deus, Ministério Paulistana, aqui na cidade de Osasco. Sim. No ano passado, nós fizemos uma grande ação social aqui na cidade, né? Conseguimos articular aí algumas parcerias de peso com faculdades, empresas, clínicas médicas, né, que vieram em peso. E nesse montante conseguimos trazer praticamente 250 profissionais na área da saúde. Todas as articulações, claro, Deus na frente, e algumas habilidades de poder e persuasão que nós temos adquiridas por Deus, de fazer com que as pessoas abracem esses projetos. Uhum. Na verdade, eu sou leigo no assunto, mas eu preciso de uma estruturação para que eu possa obter também, saber, abrir minha mente com relação a essas questões de poder captar recursos. Na verdade, nós precisamos, eu tive que usar recursos praticamente próprios para mim financiar algumas coisas. Por exemplo, eu tive que usar a cozinha da escola, onde nós recebemos todas as equipes para atender o bairro. Eu saí nas ruas de Osasco, anunciando o evento, praticamente sozinho, né? Uhum. A igreja possui uma mídia, mas ela teve um tanto tímida devido aos muitos compromissos que ela tem. Certo. Então, nós usamos as mídias sociais para divulgar o evento e eu precisava dar um suporte, né? Para todos os profissionais na questão de alimentos. Foi preso? É mesmo? Tem gente com o microfone ligado aí, pessoal. Tem gente com o microfone ligado. Então, eu sofri na pele essa questão, porque praticamente eu tive que financiar praticamente todo o almoço dessas 250 pessoas. E já é a segunda edição dos Voluntários em Ação da Assembleia de Deus Paulistana. Certo. Então, eu queria ter uma base, um caminho para que eu pudesse também ter acesso a esses muitos recursos. Certo. Nossa igreja tem uma existência já de 50 anos, né? A Assembleia de Deus Paulistana, doutor Iri, vice-presidente, pastor doutor Eliseu. Então, eu queria saber como funciona, porque eu sou leigo no assunto. Para mim também alcançar esses benefícios, que eu possa, na terceira edição, já ter um recurso para um destinatário Sim. legalizado. Pastor, o senhor já tem o CNPJ? A sua igreja já tem estatuto, atas, CNPJ, tudo certinho? Mais de 50 anos já de existência. 50 anos? Tem como captar recursos, sim. Tem como captar Receita Federal direto. Se tiver tudo em ordem, se não tiver nenhuma pendência fiscal, o senhor já pode amanhã mesmo acessar o site da Receita e se inscrever lá para tentar captação. Agora, eu posso orientar melhor o senhor para fazer essa captação correta. Então, seria bom que eu pudesse acompanhá-lo nisso. Não sei se vai ser interessante para vocês, mas aí fala com a minha produção e sim, a gente vai conseguir. Eu não sei quando é essa segunda edição aí que você vai fazer, está muito próxima. Eu fiz a primeira ano passado, mês de agosto, fizemos agora a segunda, e essas articulações a gente teve êxito, né? Inclusive, eles já estão dando um feedback, parabenizando, e já fechando já interesse para os próximos. Por exemplo, eu fechei uma parceria com o Instituto de Beleza, eles vieram 40 pessoas aqui. Pois é. Aí, as parcerias também. Parceria e é do interesse. Inclusive, eu faço aplicativo pela manhã, faço LT à tarde. E eu peguei uma funcionária de uma grande empresa. Eu conversando com ela, passando a respeito da nossa ação social, e ela falou que a empresa dela, a empresa da DHL, ela é beneficiada pelo fato
dela contribuir com os projetos sociais. Ela pegou meu contato e falou: no próximo eu quero estar presente, vou passar a sua ação adiante, com certeza vamos fechar parceria. É o que eu falei ali na aula, eles recebem incentivo fiscal no imposto de renda para beneficiar instituições e igrejas também. É vantajoso para a empresa fazer isso. Sim, sim. E tem muitas empresas, viu, pastor? Tem muitas empresas. Eu quero acompanhar de perto isso. Se o senhor ficar comigo, eu vou eu vou andar perto aí para a gente ver se consegue melhorar isso, que o senhor faça com mais tranquilidade e não tenha que tirar tanto dinheiro do seu bolso. Eu sofri, viu? Meu Deus. Mas se tá tudo certo, então faz contato aí com a minha produção ou deixa um recado para a gente poder conversar, tá bom? Obrigado, Que aí tá? a gente entra direto na captação, já que o senhor tem tudo certo. Mas para isso eu precisava entrar em contato com a Secretaria da Sede, né? Uhum. Sim, podemos fazer isso. Tem que ter uma autorização da sede, levar o projeto para eles, tomar conhecimento, também ter acesso a esses documentos para que eles possam fazer as coisas acontecerem. Sim, você é uma igreja filha, então. Isso. Ok. Mas estamos à disposição, pastor Henrique. Obrigado. Respondi sua dúvida? Tá ótimo, perfeito. Deus abençoe. Deus abençoe. Quero ver de perto isso, hein? Bora. Terceira edição, nós vamos para cima. Isso mesmo. Alguém mais? Boa noite, pastor. Deus abençoe, viu? Quem vem agora? Duda. Pastora Duda? Não. Eu só sou administradora, mas eu sou da Igreja Vida e Paz aqui de Porto Velho, Rondônia. Ah, nossa, tá longe. Deus abençoe, Duda. Amém, a paz. A paz. Então, eu fiz toda a documentação da igreja, realmente, tendo uma mentoria seria o viável. Eu comecei do zero, né, do zero mesmo, inspirada pelo Espírito Santo, porque ele que me conduziu, porque eu nunca tinha feito. Mas graças a Deus deu certo. Já temos o CNPJ e eu fiz 2 estatutos, né, já justamente da igreja e da associação. Mas eu estava aqui só ouvindo, né, que eu estou aprendendo. Sim. Mas graças a Deus deu certo. Hoje eu estou até muito feliz, porque o pastor já abriu a conta e já está com tudo certo também no banco. Então, isso é muito bom, já ter a conta da igreja, né? Sim. E então, aí eu estava aqui pensando, né? Você estava falando aqui que a Receita Federal, né? Então, ela tem essa abertura para as igrejas, que eu não sabia, né? Por isso que eu entrei para aprender como captar recursos. Não que o pastor pediu, ninguém pediu, mas eu vejo que a igreja tem essa necessidade, sim, e que tem muitos recursos perdidos, né? Fundos perdidos, e a gente não sabe para onde ir, como fazer. Sim. E eu estava aqui te ouvindo, e eu acho que nada melhor do que ter uma mentoria, sim, porque minimiza tempo, né? Otimiza tempo, e é mais viável. Então, eu estava aqui te ouvindo. E eu acredito, vou levar isso para o pastor, peguei teu nome, tá tudo aqui anotadinho, viu? Uhum. E eu acredito que isso agora é o passo que tem que ser feito, porque a gente precisa levar isso para a comunidade precisa desse passo, ela precisa de ajuda, entendeu? Sim. E eu estava pensando que a gente poderia fazer uma coisa assim, bem voltada mesmo para o empreendedorismo sustentável. Sim. Para ajudar a comunidade. Sair do assistencialismo para fazer a pessoa. Com certeza. Isso Né, é a meta desse projeto. Ai, que bom. Porque eu trabalhei 10 anos dentro de igreja. Então a gente fazia as pessoas se capacitarem,
mães, né, que são mães sozinhas, fazer curso de panificação, curso de beleza, para poder aumentar a sua renda, para poder sustentar seus filhos. E tem muitos projetos que acho que são relevantes depende da região que você mora, com certeza tem, todo lugar tem, né, necessidades. E a igreja tem que fazer isso mesmo. Tem que sair. Você falou muito das igrejas pequenas. As igrejas pequenas, elas ficam dentro mesmo das comunidades menos desfavorecidas, na realidade. E você andando, você vê a necessidade, você vê mães ali ociosas e mães, pais, e que precisa dessa renda. E se tiver uma renda sustentável na comunidade, que ela possa desenvolver isso dentro de casa, para não deixar filho e tudo, eu acredito que isso é muito viável, sabe? Então, eu estava pensando, porque para fazer um curso, capacitar, você tem que ter um recurso, que a igreja em si, ela não consegue dar essa sustentabilidade no projeto. Então, precisa... E também não pode começar, por exemplo, né, e não ter como terminar, ou não ter como dar prosseguimento. As outras não tem essa possibilidade, é muito difícil, a gente fica chateado quando tem que abandonar alguma coisa que está dando certo. E quando a gente faz um projeto e ele é aprovado, ele tem um tempo certo, você vai saber começo, meio e fim, quanto vai durar, vai poder... por isso, verdade. Eu estava te ouvindo, eu estava falando assim, tem que ter um público-alvo. Né? Mulheres, jovens, crianças também, né? Porque também tem que ver o quantitativo, 80, 100 mulheres, qual é o tipo, qual é o quantitativo que você vai atender, né, em situação de vulnerabilidade. Então, você tem que ver tudo isso, porque já pensou, você inicia o projeto, que nem você está falando realmente, e daqui a pouco você começa com 50 mulheres. Você até perguntou aí, se você tivesse 50 mil, qual era o teu projeto de início? Qual que você queria fazer, não é isso? E já pensou, se você não sabe fazer o teu projeto, se ele não for bem estruturado, elaborado, você vai gastar 50 mil e você não vai terminar o curso, não vai ser bem elaborado, não vai ter início, meio e fim, vai ter início e meio e acabou. E aí? Cadê o certificado, né, dessas pessoas? E a questão nem é o certificado, a questão é que quem capta dinheiro tem que prestar contas para quem doou. Então, ela vai falar, mas se você pegou para fazer, né? Então, quando elabora o projeto, você tem que mensurar tudo isso, o que realmente esse recurso cubra, né? Nesse material que está indo agora, está indo um modelo de projeto que também tem lá uma tabela junto, que pode dar uma orientada. Legal. Quando eu falo do certificado, é porque as pessoas estão vindo ser uma sustentabilidade, ser um empreendedorismo, o que elas vêm? Elas vêm querendo um certificado, porque aí elas vão poder trabalhar com qualidade, com eficiência, né? Se for um curso de sabão, uma bioquímica, uma química, vai ter que fazer, tem que ter o CQR dela. Então, elas vêm também nessa ansiedade, não quero meu certificado porque eu quero trabalhar, eu quero inovar, eu quero fazer alguma coisa na minha casa para me vender. E de repente e daqui a pouco também, nesse caso, você pega o recurso, você não presta conta, a tua igreja fica inadimplente, e aí você não pode pegar um outro recurso, entende? Aí por isso estou falando, então, o acompanhamento da mentoria é muito importante. Eu estava aqui ouvindo, mas eu estava, tipo assim, eu fiz porque foi o início, eu queria aprender e tudo mais. Só que realmente é trabalhoso, você tem que se dedicar muito, porque senão você dá... Eu tive pessoas que eu conheci dentro do cartório, que ele disse que era a 30ª viagem dele, que ele estava indo no cartório para ver uma mudança de vírgula, digamos assim, porque ele estava fazendo sozinho. Orientação, exato. Entendeu? Se ele tivesse uma mentoria, o que ele gastou de idas e vindas, era melhor ter pago a mentoria. Com certeza. Um profissional, entendeu? Com certeza, Duda. E otimizava tempo e
e o próximo passo já seria plausível, porque já ia direto para o projeto. Já que quem já tem o seu CNPJ, aí eu aconselho, estou ouvindo aqui tudo, eu aconselho que tenha uma mentoria no projeto, porque a prestação de conta não é como tu gastar, não é como... O difícil é tu prestar conta, principalmente se é dinheiro público. Sim, nós temos esse material para esse público. Não é? Sim. Então, o meu interesse aqui, na realidade, quando eu entrei, foi justamente para ver como que fazia para captar e como que seria a mentoria que vocês iam dar caso a igreja queira esse trabalho, entendeu? Esse serviço. De quanto que é, qual o valor, vai ser só um projeto inicial, vai ser 2, e como que faria, entendeu? Porque eu vi que você falou que na Receita Federal já pode ir lá, pode fazer o cadastro, mas a gente só não quer um início, só não quer isso, porque nesse caso é recurso, é monetário. Mas se tu queres também, tem órgãos, acredito que o TJ, você também pode fazer um cadastro para conseguir computadores e montar uma sala, porque às vezes eles estão reformando, estão fazendo outra coisa, que Sim, são material móveis de novos. construção, tudo. E isso pode doar para a igreja, montar uma sala de informática, ar-condicionado, mas isso a tua igreja também tem que estar apta para receber também as doações, sim, né? para receber e depois prestar conta, sim, com certeza. Né? Mas eu vou conversar com o pessoal da igreja, eu te acompanhei, muito obrigada, foi bem esclarecedor, eu creio que estou indo no rumo certo, mas quanto ao projeto, quanto à captação de recursos, é melhor ter uma pessoa que tenha já essa experiência e sabe qual o caminho que tem que seguir para ser uma coisa célere, né? Sim. Não perder tempo nisso aí, porque realmente, se você não sabe, você tem que cadastrar, é tanta burocracia que é necessário. Certidões, tu não pode tirar agora, porque é só quando eles pedirem, porque também tem prazo. Elas E tem que duram 6 meses. aí tem que ver também, cada órgão tem seu tipo de documento, né? Uhum. Então, nada melhor do que pegar uma pessoa que já tem essa experiência, tem essa bagagem como você. Eu fico muito feliz. Na verdade, é a primeira vez que eu estou aqui participando, que eu não gosto muito, mas eu falei, essa eu participo. Sim, é uma honra ter você aqui, Duda. Eu também já trabalhei em igreja, entendo você totalmente. E pode procurar, a nossa equipe está preparada para vocês darem já o próximo passo aí. Que legal. Obrigadão, viu? De nada. Deus abençoe. Amém. E eu Fica na paz. Que Deus te abençoe muito. Vou querer te ver de novo, hein, Duda? Tá certo. Vamos falar sim outras vezes, tenho certeza. Quero te orientar também, tá bom? Tá joia. Um abraço, fica com Deus. Deus abençoe. Amém. Amém. Quem mais? Tem mais alguém? Acho que todos já... Tem alguém na espera? Pode ver para mim, Cris? Por favor. Ok. Então, se eu já esclareci, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, nenhuma mãozinha levantada, eu estou aqui agradecida por vocês que estão aqui comigo até o final. Muito obrigada, espero que tenham conseguido esclarecer todas as suas dúvidas, e as que não conseguiram, podem mandar mensagem aí para a gente poder deixar vocês redondinhos para conseguir fazer seus projetos. Quero muito visitar esses lugares e saber que tudo está acontecendo. E é o meu plano, em nome de Jesus, que em cada parte desse Brasil tenha um projeto que tenha passado pela minha mentoria, porque é o sonho da minha vida. Nós temos um país que precisa disso, a igreja tem que se colocar para jogo mesmo, tem que sair de dentro das 4 paredes, e temos aí recebido muitas pessoas vindas de fora, imigrantes, refugiados. Então, a necessidade é imensa, gente, é imensa. Olha, muito obrigada, viu, por vocês terem participado, e, de repente, que surja uma luz, assim, melhor para a gente poder ajudar todas essas pessoas. Um beijo grande, Deus abençoe,
A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tchau.